Carta às Águias se reunindo, 11 de maio de 2024. Estimada noiva virgem pura, como gosto de incentivá-los cada semana a apertar o play e ouvir a voz de Deus para o nosso dia, pois sei que é o plano perfeito de Deus para o nosso dia. Não se trata do que José Brana diz ou crê, é o que a voz vindicada de Deus nos disse. Citação do irmão Brana. Eu sou a voz de Deus para vocês. Fim da citação. Se vocês têm alguma revelação dessa mensagem, essa pequena citação deveria ser mais do que suficiente para que dissessem a todos que encontrassem, cada crente, dissessem às suas igrejas, que essa voz é a voz mais importante que se deve ouvir. E pensar que as próprias palavras que ouvimos quando apertamos o play, são a voz de Deus falando diretamente conosco. O Pai fez com que fosse gravada e armazenada para que pudéssemos apertar o play a cada segundo de cada dia, para que pudéssemos ouvi-lo, nos encorajar, abençoar, ungir e afastar todos os nossos medos e dúvidas. Tudo isso apenas apertando o play. Seja o que for de que precisemos nesse momento, aperte o play, e ali está. Ele está ali para nos lembrar que nós somos a palavra. Ele está conosco, à nossa volta, em nós. Satanás é um blefe. Ele foi derrotado. Nada pode tirar essa palavra de nós. Deus a deu a nós por sua presciência, sabendo que somos sua noiva. Estivemos com ele desde o princípio. Que voz poderíamos ouvir que seria maior do que a única voz que foi vindicada pela coluna de fogo como a voz de Deus? Não há outra voz. O que essa voz nos disse semana passada? Citação do irmão Branham. Eu sempre os requeiro, e isso como meus irmãos e irmãs. Vocês são meus filhos. Eu sou seu pai no Evangelho. Não pai como seria um padre. Eu sou seu pai no Evangelho, como Paulo disse ali. Eu gerei para Cristo, e agora eu os despojo a Cristo. Isso significa comprometê-los a Cristo como uma virgem pura. Não me decepcionem, permaneçam sendo uma virgem pura. Fim da citação. Devemos permanecer sendo virgens pura para a palavra, essa voz. Para nós, há apenas uma maneira de se ter certeza de que estamos fazendo isso: apertar o play. Citação do irmão Branham. Se creem que sou o que vocês dizem, servo de Deus, profeta, ouçam o que estou lhes dizendo. Estão vendo? Talvez vocês não consigam entender e, se não conseguirem, então apenas façam o que lhes digo para fazer. Fim da citação. Sim, há outros homens ungidos pelo Espírito Santo e pela graça e misericórdia de Deus, rogo que eu seja um desses homens. Creio que fui chamado por ele para manter a sua palavra diante de vocês e lhes apontar a essa mensagem, a palavra de Deus, essa voz. Como Pedro disse, eu não deixarei de exortá-los sempre de que há somente uma voz que Deus chamou para revelar sua palavra, uma voz que Deus indicou, uma voz que Deus disse, a ele ouvi, uma voz que Deus disse, eu sou a voz de Deus para vocês. Citação do irmão Branham. Lembre-se disso de todo o coração. Fiquem com essa palavra. Não deixem essa palavra. Qualquer coisa contrária a ela, deixem de lado. Não importa o que seja. Então saberão que ela está certa. Fim da citação. Com certeza entendo por que sou tão mal compreendido e que alguns acham que sou contra todos os ministros, que creio que ninguém deveria pregar. Entre aspas, se vocês ouvirem um ministro que não seja o irmão Branham, não são a noiva. Como já disse muitas vezes, nunca disse isso ou criei nisso.
Semana passada o profeta explicou isto perfeitamente, exatamente como me sinto e no que creio. Havia pelo menos 3 outras igrejas da mensagem em Jeffersonville na época em que o irmão Branham estava aqui. No culto de domingo passado, ele disse que os pastores locais não estavam lá para o culto da noite. Eles tinham seus próprios cultos à noite. Portanto, eles não sentiam de ir ouvir o irmão Branham no culto da noite, mas de ter cultos em suas igrejas. Essa foi a decisão deles e o que se sentiram guiados a fazer, e o irmão Branham concordou. Hoje ainda há várias igrejas em Jeffersonville. Elas também devem fazer o que se sentem guiadas pelo Senhor a fazer. Se não sente de tocar as fitas, louvado seja o Senhor. Eles estão fazendo o que se sentem guiados a fazer, e é o que deveriam fazer. Eles ainda são nossos irmãos e irmãs, e amam esta mensagem. Mas devemos fazer o que nos sentimos inspirados a fazer, apertar o play. Nós queremos ouvir o profeta. Assim como o irmão Branham fez em 30 de agosto de 1964. Eu os convido a se juntarem a nós ao meio-dia, horário de Jeffersonville, enquanto mais uma vez ouvimos o profeta nos trazer a mensagem. Perguntas e respostas, número 3, 640830. Irmão José Branham.